Eu estou muito feliz com os muitos testemunhos que eu vi e os irmãos que ouviram a palavra de Deus nos livros e que aprenderam. Eu estou muito feliz com os sonhos que Deus está dando. É incrível como que Deus abriu o mundo espiritual para tantos irmãos e começou a revelar a família. Eu anotei aqui o nome de várias pessoas, só os que me amam, que mandaram mensagem para mim. Os outros, tipo, não quero esse pastorzinho falar aí, né? Mas mandaram mensagem, mandaram os sonhos, e eu tive o prazer de dar uma palavra sobre o sonho, foi uma alegria para mim. E tipo assim, muito sonho de limpeza, muito sonho, Deus levando os irmãos na infância, na casa que morava. Eu também sonho muito assim, na casa que eu cresci quando era criança, sempre sonho limpando alguma coisa, tirando alguma coisa. Então, o mundo espiritual ele se abre quando a gente dá essa oportunidade. O resultado dessa escola é que muita coisa que foi tirada do passado, que foi limpa, vai abrir o caminho para aquelas bênçãos que você estava buscando, o ministério que você quer exercer, a vida vitoriosa que você vem querendo exercer, porque nós não estamos aqui num oba-oba, nós estamos aqui numa coisa séria, uma coisa até desagradável, ficar limpando coisas do passado. Só realmente quem tem propósito faz isso. Então, eu parabenizo os irmãos que com o coração estão acreditando nessa mensagem, estão crendo nessa palavra. Eu quero dizer para você que há uma guerra espiritual muito grande para a gente crer nessa mensagem. Nossos paradigmas não são esses. Nós fomos criados em igrejas boas, elas nos trouxeram até aqui, mas só até aqui, não deu para levar mais adiante. E aí, a gente precisa de renovação. Eu queria ler um texto, porque a irmã Ninfa pregou a mensagem aqui terça-feira, e ela falou para mim que Deus tinha dado um versículo que era para falar na escola. Então, antes de eu entrar na nossa palavra, eu não quero esquecer aquilo que Deus deu através dela, que Deus deu vários versículos para ela, mas o texto que era para ler para a escola, especificamente para a escola, é Hebreus 10, 19 a 22. E talvez os irmãos querem abrir esse texto, porque o desafio que nós temos nesse texto aqui é justamente o desafio de crer, o desafio de acreditar na mensagem, de receber essa mensagem, que é o que não é fácil. Uma mensagem tão diferente, uma mensagem diferente de tudo que nós ouvimos na vida. Ninguém ensinou a gente a orar pelos pecados dos pais, ninguém ensinou a gente que a gente não pode andar sangrando por aí emocionalmente, profanando o altar do Senhor, mas a maioria dos obreiros estão assim, sangrando no altar do Senhor, profanando a casa de Deus sem saber, na ignorância. Então está aqui uma palavra de Deus para nós que é: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, sim. Nós só estamos nessa escola de libertação por causa desse sangue derramado por nós. É o que nós celebramos em toda a Santa Ceia. Domingo agora, em todas as igrejas, nós vamos ter Santa Ceia novamente. E nós precisamos lembrar que esse sangue não foi derramado para a gente viver uma vida cristã pela metade, a gente ter apenas vida, ficar respirando e deitado, quase apagando. Não, esse sangue foi derramado para a gente ter vida e vida com abundância. Não é ter vitória uma semana e derrota nas outras 3. Não é ter vitória numa área e tristeza nas outras. Esse sangue foi derramado para limpar todas as áreas da nossa vida. Então é por isso que nos dá ousadia para entrar no santo lugar. Nós estamos entrando ainda com as nossas sujeiras, imperfeições e as impurezas da nossa família. Nós estamos indo representá-los, mas nós estamos entrando pelo sangue, esse novo caminho que Ele nos inaugurou, um caminho novo e vivo, através do véu da sua carne. Eu não posso deixar de enfatizar a obra de Jesus aqui, porque se eu tenho um testemunho para contar, que foi o que eu fiz na primeira aula nossa, Deus ele me fez passar aquela aflição, aquela dor, aquela aflição tão grande, que foi em toda a minha vida, só piorou um pouquinho no ministério para eu poder entender que o sangue de Jesus é a maior provisão para a igreja. O corpo e o sangue de Jesus, a Santa Ceia tomou uma nova dimensão para mim. Eu não sei você, mas a Santa Ceia não é propriedade da igreja, a Santa Ceia não é propriedade dos pastores, a Santa Ceia não é monopólio dos líderes da igreja, mas nós fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados que você só pode tomar a Santa Ceia na igreja.
Eu tomo a Santa Ceia em casa. Na pandemia, todo mundo... Peraí, Deus tem que trazer uma pandemia para poder forçar a gente a... Não, eu tomo a Santa Ceia em casa muito antes da pandemia. A Santa Ceia é a minha provisão. A Santa Ceia é a minha fé. Eu não tenho muito... Eu não coloco muita fé em outras pessoas orando por mim. Não é que eu não acredito. Eu recebo impartição. Eu recebo. Eu saio para conferências onde eu recebo impartição de pessoas que têm mais. Mas eu acredito muito na minha fé. Eu acredito muito na provisão de Deus para mim dentro da minha casa. E o que me curou da depressão foi o sangue de Jesus, foi tomar a Santa Ceia. Eu não sei se você já experimentou fazer um jejum e entregar ele com a Santa Ceia. Você vai ver a mudança que vai acontecer. A nossa provisão é o novo e vivo caminho aberto pelo sangue. Nós não podemos ignorar o sangue de Jesus, e por isso essa palavra, nós estamos aqui somente por causa do sangue de Jesus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Não duvide dessa mensagem, tendo o coração purificado da má consciência. E essa parte aqui é uma parte triste, porque nós não exercemos autoridade. Uma das razões que nós não exercemos autoridade sobre os espíritos malignos é porque nós, como servos de Deus, estamos andando de consciência culpada. Nós estamos servindo a Deus de consciência culpada. Nós estamos servindo a Deus debaixo de acusações. O inimigo tem nos acusado. Você não é, você não faz, você não pode, você não consegue, você diz. E é incrível como nós gostamos de concordar com o inimigo. A gente diz, é mesmo, é verdade. Você não pode nem me repreender. E ele vira para você e fala, no seu estado, você não pode nem fazer isso. É incrível como ele conversa com a gente, Se o diabo tivesse uma agência de carro, era a que mais vendia. Porque as pessoas compram demais o que ele fala. E ele mais vendia para crente, ele vendia mais para crente do que para outras pessoas. Porque como ele conversa com a gente, como ele convence a gente das nossas, das falhas, ele nos acusa, e a Bíblia está dizendo, por favor, viva em inteira certeza de fé, com o coração purificado da má consciência. Nós estamos praticando a confissão, porque a confissão, não só nossa, mas dos antepassados, elas limpam a consciência. Paulo enfatizou muito isso, sirva a Deus com uma consciência pura, não abra mão de uma consciência pura, pare de servir a Deus de consciência culpada, por favor. De uma vez por todas, confesse o pecado, coloque e diga assim, Satanás, hoje foi dia tal, eu confessei aqui, foi hoje, tinha até uma pessoa presente, eu quero que você lembre desse dia, porque você não vai me acusar mais, eu não vou aceitar. Alguém tem que colocar estacas em certas confissões, e marcar, colocar a data e colocar, ainda tinha o irmão fulano de tal como testemunho, o meu pastor estava como testemunha desse dia, eu confessei, eu não sabe por que os crentes, eles não confessam, os crentes fazem assim, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Já pediu 1 milhão de vezes, não se sente perdoado, não recebeu o perdão, porque não fez o que a Bíblia diz, confessar as vossas culpas uns aos outros para seres curados. O perdão é só de Deus, mas a cura vem com alguém em nossa vida. E para isso que Deus nos deu pastores. E não vem falar para mim que não tem ninguém de confiança, porque você acha. Quando você quer, você acha. Então, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. É claro que a água aqui é a palavra de Deus. Tem 2 remédios só que nós vamos apresentar do começo ao fim, seja dessa escola, seja de qualquer outra que a gente fizer. É a palavra de Deus, o sangue de Jesus. E para efetuar isso na sua vida, você tem que ter uma vida de oração. Nós vamos terminar a nossa última escola, semana que vem, se o Senhor permitir, com a questão da oração. Infelizmente, a oração é um problema para nós. Ao invés de ser uma bênção para nós, ela tem sido um problema para nós. Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo quer resolver a questão da oração. O Espírito Santo quer tirar de nós esse fardo, essa mentira, esse engano de que a oração é ruim, de que eu não consigo orar, de que é um demônio que não deixa eu orar. O Espírito Santo quer resolver isso. E Ele vai resolver isso em nome de Jesus. Amém? Ele vai resolver isso. Porque se você e eu não orarmos, Deus não vai nos honrar. Porque por que Ele vai honrar a gente se a gente não lê a Bíblia nem ora? Por que Ele vai nos honrar? Por que Ele vai quebrar alguma cadeia se nós mesmos não honramos o livro? Essa é outra dificuldade que os crentes têm. Aqui não tem crente não, mas os crentes têm uma dificuldade. Eles não conseguem ler a Bíblia e não conseguem orar. E quando lê pouquinho, um capítulo por dia. Misericórdia, vai levar a vida inteira para ler. É uma miserabilidade na leitura da Bíblia, é uma mesquinhez na leitura da Bíblia. É como o médico passar um remédio que você tem que tomar 10 dias, aí você toma meio comprimido, 3 dias só e para. Lê um capítulozinho por dia. Se você não comer muito, lê muitas vezes, para isso aqui entrar em você.
Nós precisamos honrar o livro e nós precisamos honrar a presença. Nós não oramos por causa da oração. Alguém repita uma coisa comigo: oração não resolve nada. Esse pastor deve ser doido, ele prega uma coisa e depois manda a gente falar. Oração não resolve nada. Nós não oramos por causa da oração. Eu, por exemplo, eu não oro por causa da oração. Oração não faz nada por ninguém. Se fizesse, os hindus estavam melhor do que nós, e os muçulmanos também. Você sabe a razão por que eu oro? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo não desce sobre mim quando eu estou no Netflix. Ele desce sobre mim quando eu estou orando. Eu não oro por causa da oração, eu oro por causa do Espírito Santo. Eu oro porque a Bíblia diz que eu tenho que ser cheio dele. Quando eu sou cheio dele, eu sou poderoso. Eu enfrento os demônios, eu liberto a minha vida. Só quando você ignora a oração, não é que você é ruim de oração, você é ruim do Espírito Santo. Você não tem intimidade com ele, você não tem muita intimidade com ele. E é incrível que a gente termina todo o culto com uma coisa que não acontece. A graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, que é uma vida de oração que ninguém faz. Todo mundo diz amém, vai para casa até o domingo que vem e ninguém tem essa comunhão com o Espírito Santo. Porque a comunhão com a qual a gente te envia para casa, você tem que praticar, mas você não pratica. E quando pratica é assim, 10 minutinhos. Jesus, olha, hoje eu estou bom de coração. Você tem 10 minutos hoje. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. E me dispensa porque eu tenho lugares para ir, pessoas para ver, coisas para fazer. Então não dá. Se a gente desonra a oração e desonra a palavra, não vai haver libertação. A libertação não é a igreja Bethesda que faz, não é o ministério da pastora Gé, do pastor Daniel. Nós não somos libertadores, o libertador aqui é Jesus. Aliás, sempre foi. E você já sabe disso, sempre foi. O que liberta é a palavra, o que liberta é a oração, a presença, o que liberta é o sangue de Jesus. Nós só estamos te ensinando a fazer uma coisa que o pastor já mandou você fazer e você não faz. Nós só estamos te ensinando a fazer, é só isso. Então, eu entreguei a palavra da irmã Ninfa para ela ficar de consciência limpa e eu também. E agora a gente vai em frente aqui. Eu quero começar com um versículo muito chave hoje à noite, que é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu estou agora na página de número 6. Como você vê, essa apostila é uma mina de ouro que ela daria para estudar um ano. Mas eu só pego um pouquinho de cada página e não dá nem para terminar. Então, página 6, eu quero falar sobre o estado do espírito humano. Enquanto você abre sobre o estado do espírito humano, eu quero dizer para os irmãos que os vídeos das 2 primeiras aulas já estão prontos, só que só vão ser liberados depois do dia 12 de fevereiro, de março, que é a última aula. Todos vão receber os 4 vídeos da aula, tá? Mas deixa eu dizer algo. Eu, por exemplo, cresci na igreja a vida inteira, me tornei pregador também, mas eu nunca ouvi mensagens sobre o espírito humano. A gente ouve muitas mensagens sobre o Espírito de Deus, não muitas também, infelizmente. Devia se pregar muito mais sobre o Espírito Santo. Mas o espírito humano é uma teologia que não é muito desenvolvida. Mas Deus, ele veio falar comigo sobre o espírito humano. E a razão de ser um dos tópicos mais importantes dessa escola é porque, se não fosse a fraqueza do espírito humano, nós não estaríamos lidando com libertação. Se não fosse a fraqueza do espírito humano, nós não estaríamos lidando com libertação. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus, a começar por Tiago 4:7, ela dá 3 coisas muito básicas, muito boas, que eu gosto desse versículo. São uma receita de 3 elementos tão simples e tão básicos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A gente falha nessa parte porque, embora a gente se sujeita, é pouco, não é o suficiente. Eu gosto de falar que os crentes, eles sempre fazem as coisas certas. Ora, canta, lê a Bíblia, dá o dízimo, vai na igreja. Todo crente faz isso. Só que faz tão pouquinho que não dá para dar efeito. A gente faz as coisas certas, mas não faz o suficiente para romper. Mais uma vez, se você for no médico e te der um antibiótico, é 10 comprimidão, grandão, e é 10 dias, tem que tomar tudo para poder fazer o efeito. Mas o crente, assim, ele lê um capítulo da Bíblia, ele já se sente espiritual demais. Caramba, eu li um capítulo hoje. E eu que nunca orava na vida, orei 5 minutos hoje. Meu Deus, eu estou muito espiritual. E essa mesquinhez, essa mediocridade espiritual, a gente faz a coisa certa, mas faz em tão pouca medida,
que o nosso submeter a Deus é tão pouco que o espírito continua fraco, porque o versículo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas o resto do versículo depende dessa frase. À medida que você se sujeita a Deus, é à medida que você vai ter condições de resistir ao diabo. Porque o verso diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ah, não, eu queria ver o diabo fugindo mais das pessoas. Pelo contrário, eu vejo as pessoas fugindo dele e correndo para mim: me ajuda, por favor, ele está me pegando. Me ajuda porque ele está lá em casa, ele está no meu casamento, ele está no meu filho. Ele está entre mim e minha esposa, ele está lá em casa, me ajuda, tem uma coisa errada lá em casa, eu estou vendo vultos. A fraqueza do espírito humano é a razão dessa invasão do inimigo. Se o espírito fosse forte, se o espírito fosse poderoso, e é para isso que a gente se enche do Espírito Santo, é para isso que a gente... abaixa o volume, por favor. É por isso que a gente se enche do Espírito Santo, para que o Espírito possa ser forte. E não tem como ser cheio do Espírito Santo sem comer muita Bíblia e sem muita oração. Bom, agora nós já sabemos disso, mas nós precisamos ser libertos desses espíritos que impedem o nosso espírito de se alimentar. Deixa eu dizer, a palavra de Deus é muito verdadeira. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Essa é uma receita muito simples, muito forte, muito objetiva. Quando nós que lidamos com libertação, recebemos uma pessoa, a primeira coisa que a gente descobre é que os espíritos estão lá porque o espírito dela não resiste ao demônio. Ele não resiste. Ele está submisso aos espíritos, é uma fraqueza. Ele cresceu numa vida cristã onde ele não se alimenta, onde ele não tem experiência de usar autoridade. São espíritos submissos, são espíritos fracos, são espíritos caídos, são espíritos crente. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele foi ressuscitado por Cristo, mas ele é como Lázaro. Quando Jesus tirou Lázaro da tumba, ele estava todo amarrado, todo enfaixado, mas estava vivo. Mas não servia para nada. Estava todo enfaixado, estava todo amarrado. E é incrível que Lázaro, Jesus disse assim, Jesus chamou Lázaro para fora, que é a única coisa que, é único que pode chamar Lázaro para fora é Jesus, nenhum pastor pode, nenhuma igreja pode. Quer dizer, hoje nós podemos, né, por Jesus. Mas tipo assim, Jesus chamou Lázaro para fora, ele saiu, só que Jesus falou: eu não vou desamarrar ele, vocês desamarram. Isso é, a libertação é vocês que fazem. O desamarrar é vocês. Eu não vou desamarrar o Lázaro, nós estamos aqui desamarrando os Lázaros de Deus. Só que é o seguinte, a libertação é o teu espírito que tem que ser forte o suficiente para resistir os demônios. A palavra de Deus diz resistir ao diabo porque ele vai investir. Ele vai manipular, ele vai seduzir, ele vai tentar, ele vai fazer o trabalho dele, o nome dele é o tentador. Ele vai tentar de todas as coisas, mas a palavra de Deus diz resistir e ele fugirá. O que a igreja não sabe é resistir, o que a igreja não tem experiência é de resistir. Nossos espíritos estão fracos, nossos espíritos estão feridos, nossos espíritos estão cansados, nossos espíritos estão num estado que eu não vou ter tempo para falar muito, mas eu queria falar rapidamente. Por exemplo, no começo da página, você tem aí a questão de o espírito pode estar sentado em trevas, e aqui eu mais uma vez gostaria de me referir. Se alguém tiver a ousadia de ler o livro da Ana Mendes sobre as regiões de cativeiro, você vai entender o que eu vou falar agora. Porque o espírito da pessoa pode estar preso numa região que ela não sabe. Mais uma vez eu vou falar sobre a pergunta que eu fiz para Deus quando eu estava em depressão, e eu perguntei para Deus: a minha esposa está comigo na mesma igreja, ela faz o mesmo ministério que eu, ela passa as mesmas lutas que eu na igreja, mas por que eu estou em depressão e ela não? Olha o que o Espírito Santo me disse. E eu não fui usar profeta, Deus não usa profeta para falar comigo. Alguém disse comigo assim: Deus não quer usar profeta. Deus não quer usar profeta. Fala assim: Ele já me deu um ouvido. Ele já me deu um ouvido. Você sabe quando Deus é obrigado a usar um profeta? Você já sabe, já tem a resposta. Que o teu ouvido não está funcionando. Mas o meu está. Meu ouvido estava funcionando. E ele falou para mim assim: ela não está em depressão e você está, porque o teu espírito está estacionado numa região baixa. Teu espírito está num buraco.
E aí Deus começou a me abrir a palavra e me mostrar, por exemplo, aí está o Salmo 40, onde Davi começa o Salmo 40, e todo mundo conhece o Salmo 40, porque ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e o que mais que Ele fez? Me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. O que Ele fez? Ele transportou o meu espírito de um lugar baixo, onde eu não tinha autoridade espiritual, para um lugar onde eu posso exercer autoridade espiritual. Eu estou falando do transporte do espírito da pessoa. Agora, tem mulher casada com um homem que o espírito dela está em cima e o dele está no buraco. E aí, em vez de ela puxar ele para cima, ele puxa ela para dentro. Porque Eclesiastes diz assim: é bom serem dois, porque quando um cai, o outro levanta. Só que pela fraqueza dos espíritos que eu conheço, o que está no buraco tem puxado o outro para dentro também. Eu vou ler o Salmo 107, o verso 10, porque esse é um dos mais fortes. Eu estou com ele aberto aqui, se você quiser abrir a Bíblia. Porque o espírito pode estar numa região que você não entende. O meu estava numa região dessas. Às vezes a gente lê a Bíblia e não reconhece que o lugar que ele está falando é uma região espiritual, onde o espírito da pessoa pode cair. O Salmo 107, verso 10 diz: quanto aos que se assentavam nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferros. Quanto aos que se assentavam nas trevas e na sombra da morte. Tem muita gente que o espírito dela está assentado num lugar desses. É um lugar onde os inimigos o afligem, é um lugar onde os inimigos têm controle sobre ele, é um lugar de tristeza, é um lugar em que o espírito humano está submisso aos ataques. Eu era pastor, eu já era pastor dessa igreja, mas eu estava num lugar onde o inimigo conseguia me ferir. Eu estava angustiado, eu estava entristecido, eu achava que eram as pessoas que tinham me ferido. Deus levou um tempo, Ele levou alguns meses, Ele levou 7 meses para lidar comigo, e um dia eu entrei dentro de casa, porque eu estava dirigindo na Uber, eu cheguei em casa 2 horas da manhã, Ele falou comigo assim: não foi homem nem mulher que feriu você, anjos do mundo espiritual te feriram. Deus levou tempo para me mostrar a região espiritual onde o meu espírito estava. O teu espírito pode estar num lugar que você não sabe por que nada funciona. E Deus falava comigo: nesse terreno onde teu espírito está, tuas bênçãos não funcionam. Nesse terreno onde teu espírito está, teu semear não funciona. Nesse terreno baixo, sem autoridade, submisso aos inimigos, nada do que você faz funciona. Quem aqui se sente assim? Quem aqui luta e não vai para lugar nenhum? Quem aqui é sincero, é honesto, como eu era, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, fazendo o melhor que eu podia na frente da igreja, mas nada saía do lugar, pelo contrário, as coisas só pioravam. O meu espírito estava sentado num lugar que não era de autoridade. Que bom que a minha esposa estava num lugar alto, embora que ela nem botou uma cordinha para eu subir, porque ela não sabia também. Ela não sabia, nem eu sabia onde eu estava. E aí eu comecei a perguntar: o que eu faço, Senhor? E Ele começou a falar comigo: pede para que eu transporte o seu espírito desse lugar. Uma das fraquezas do espírito humano é que ele está numa região que ele não tem autoridade para lidar com os espíritos que o ofendem. Então o Salmo 113, o verso 8, e está na apostila aí, você não precisa anotar, mas se quiser ler na Bíblia, é aquele texto onde Davi diz assim, eu vou correndo aqui, ele diz: o Senhor levanta do pó. Presta atenção, que sempre tem um levantar, um transportar, tirar de uma região e colocar noutra. O Senhor levanta do pó o pobre, e do monturo, do lixo, Ele ergue o necessitado, e o faz habitar com os príncipes. Eu era um servo do Senhor no monturo. É incrível que Deus faz você passar pela experiência para que você possa falar sobre ela, porque eu estou falando do que eu passei, do que eu vivi. Amém. Ninguém nunca me explicou sobre isso, de que o espírito humano podia estar numa região espiritual. O Espírito Santo foi que me falou, eu não li esse livro nenhum. Então é o seguinte, quando eu comecei a orar, me transporta desse lugar, Deus falou, Salmo 103, verso 8, Ele levanta, Ele transporta, Ele levanta, Ele transporta, Ele levanta, Ele transporta, Ele levanta, Ele transporta você do pó.
te faz assentar com os príncipes do seu povo. E o que mais que ele faz? Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Você não percebe o levantar, você não percebe o transporte de Deus. Se Deus não transportar o teu espírito dessa atitude vitimizada, ferida, sobrevivente que você tem vivido, suas orações são honestas, mas elas são de alguém ferido, desanimado, roubado. Você não exerce autoridade, você mais clama por misericórdia para não te arrancar a cabeça, porque você está ferido. É ou não é verdade? Não responde, não precisa falar. Senhor, me transporta, Senhor, me transporta, Senhor, me transporta, Senhor. O espírito humano, ele pode estar numa região, e aí é interessante que o Salmo 40 diz, depois que ele botou os meus pés sobre uma rocha, ele botou um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Você sabe por que eu ando assim na igreja? Você sabe por que eu faço essas coisas? Quem me conhece há muitos anos aqui? Samuel me conhece há muitos anos. Eu era assim, Samuel, eu fazia isso. Eu era animadinho como eu sou hoje. Ei, meu espírito foi transportado. Ei, você sabe por que eu pulo? Por que eu danço na igreja? Por que eu faço? Eu não estou mais no lugar que eu estava. Eu vivi muitos anos da minha vida lá. Presta atenção, é interessante. Você não sabe que isso aconteceu quando eu tinha 51 anos de idade. 5 décadas naquela região. Eu servi a Deus por 5 décadas numa região que o inimigo podia me ferir. Alguém deve estar dizendo assim, sou eu, pastor, sou eu. E é por isso que você está aqui, porque Deus precisava te falar disso. Deus precisava te falar que o teu espírito tem que ser transportado desse lugar. Que a razão por que você não resiste aos inimigos, porque eles sempre te atacam, eles sempre te pegam. Os sonhos que você tem é sempre correndo, é sempre se escondendo, é sempre perdendo. Sabe, Deus quer levantar uma igreja que resiste o inimigo, o inimigo fugindo, e você indo para cima, e o inimigo fugindo de você. Mas presta atenção, você não vai para cima desse jeito se você está todo arrebentado, se você está todo humilhado, se você está debaixo de uma cinza na cabeça, se você está todo ferido, como eu preguei na primeira aula aqui, se você está todo ofendido, se os seus relacionamentos estão quebrados, se está tudo contra você, você não vai para cima, é Ele que vem para cima de você. Então o Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios. Ele coloca mesmo. Porque tem crente que fala assim, só vitória, e não tem nada de vitória. Essa é um jargão evangélico. Campeão nada, é mais um sobrevivente, ele não tem nada de campeão ali. A gente chama uns aos outros de campeão, mais do que vencedor, posso todas as coisas. Nós temos que parar com essa badalação desonesta e reconhecer o lugar onde nós estamos espiritualmente. Eu estou ferido, sem autoridade, os inimigos estão me botando para correr, o meu espírito está fraco, o meu espírito está ferido. Essa mensagem assim, ela é muito concentrada, é até difícil para mim pregar, porque é muito concentrado aqui o tempo, eu fico preocupado com o relógio, mas deixa eu falar para você um dos textos, eu só vou falar os mais importantes, que está no meu coração já, é Provérbios 18, 14, eu sempre vou repetir, eu quero que você tenha ele guardado na sua Bíblia, os que já me ouvem, já tem esse versículo decorado, Provérbios 18, 14, você precisa entender a postura do espírito humano, você precisa entender o poder que o espírito humano tem. O espírito humano é o herói do ser humano, o espírito humano é aquele com quem Deus conta. Se o espírito humano está ferido, parado, cansado, deitado, Deus não pode dar vitória, Deus tem que levantar o espírito humano primeiro. Provérbios 18, 14 diz, o espírito do homem, com letra minúscula, não é o Espírito Santo, o susterá na sua enfermidade. Meus irmãos queridos, como eu gostaria de ter a noite inteira para falar com vocês, honestamente. Porque Davi, irmãos, quando você observa Davi, você percebe o maior psicólogo da Bíblia é Davi, e o espírito de Davi é um guerreiro. Davi não é um guerreiro só na espada de derrubar os inimigos, filisteu e midianita. Davi, irmão, é um guerreiro no espírito dele, ele é um guerreiro espiritual. Davi tem armas espirituais e Davi conversa com a alma dele. O Salmo 42, verso 11, por exemplo, que é aquele texto que o pessoal canta errado, né? E muitos de nós aqui foi da Assembleia, cantou esse hino errado, talvez continue cantando errado, e hoje eu vou derrubar isso aqui. Desculpa, mas eu faço umas ilustrações que às vezes são... A alma no colo, né? Porque te abates,
oh minha alma, tadinha, e te comoves, perdendo a calma, oh tadinha. Glória a Deus, nada, irmão, pelo amor de Deus. Não tenhas medo. Ei, nós fazemos isso com a nossa alma. Não era isso que Davi estava fazendo no Salmo 42, verso 11. Porque no Salmo 42, verso 11, o espírito de Davi, que é um espírito forte, não é um espírito que está debaixo de num lugar onde o meu estava, não é um espírito ferido, não é um espírito fraco, não é um espírito covarde, eu estou falando do espírito humano. O espírito de Davi é um espírito que não tolera a sua alma ficar na depressão, e ele está chegando para aquela alma e dizendo: por que você está aí de novo? Eu te conheço, você gosta de cair nesse buraquinho e ficar aí, porque você está abatido de novo, levanta daí, eu ainda louvaria a Deus. Olha o espírito, eu ainda louvaria a Deus, eu ainda o exaltarei, ele é o meu Deus e o meu Rei. Irmão, eu queria que o seu espírito fosse assim, mas só de eu pregar você já está vendo que não é. Teu espírito, irmão, olha, eu não estou ofendendo ninguém aqui, eu não quero ofender ninguém, mas eu quero falar a verdade. Teu espírito é covarde. O teu espírito tem sido covarde. O teu espírito prefere fazer as pazes com o inimigo para não ter guerra. Irmão, eu estou cansado de crente que fala para mim assim: eu prefiro não mexer com o diabo. Olha, é tipo assim: você fica aí, diabo, eu fico aqui, não, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Não funciona. Você já está na mão dele, você já está na mão dele. O diabo é assim: ou você parte para cima dele, ou ele já te derrubou. Não tem essa. Então, há muito espírito covarde na igreja. Há muito espírito fujão, o espírito foge da guerra, ele foge, ele só quer fugir. Nós precisamos reconhecer o estado do nosso espírito para a gente poder ter libertação, porque quem precisa de libertação, a nossa alma precisa de libertação, mas deixa eu te falar, se o espírito não levantar para libertar a alma, não adianta a pastora Gel chegar aqui, libertar a alma, ou eu chegar e fazer a cura da alma, e trabalhar na alma, não adianta, porque aquele espírito continua cativo. E de acordo com a palavra de Deus, é o espírito humano que liberta a alma. O espírito de Davi chega para a sua alma e fala: você não vai ficar nesse buraquinho não, sai daí, porque te abates, levanta daí. Ele está confrontando a sua alma. Eu te pergunto, você faz isso? Claro que não, eu te conheço. Você faz é isso aqui, ó. E aí você ama quando alguém chega para você e bate a mão nas costas: ô irmão, não desanima não. Ele está afagando a mesma carne que você gosta de afagar. E quando você tem um pastor almático, que ele não entende o mundo espiritual, ele chega para você e te dá uma palavra da alma também. É uma alma aconselhando outra alma. É uma alma enfiando a outra alma no buraco. E ninguém sai do buraco, nem o pastor, nem você, nem ninguém. Porque as pessoas que ministram em você, ministram na alma. Elas ministram da compaixão da alma. Sabe quando você tem pena de uma pessoa? Sabe? Fala assim: eu sei. Que bom que você falou, porque eu vou te falar uma coisa: para com isso. Nós somos muito almáticos. Nós vemos uma alma sofrendo e pronto, começamos a chorar. A alma toca em alma, mas o espírito não levantou para confrontar aquela alma, para dizer: essa alma aí, essa alma birrenta, essa alma depressiva, que tem que se arrepender dessa depressão, desse caminho de depressão, porque depressão é um caminho aprendido. Tristeza é um caminho aprendido. A escravidão da qual nós estamos lutando contra essa noite é um caminho aprendido. Deixa eu te falar, por que a gente está fazendo uma escola? Porque não é só expulsar os espíritos. A pessoa está acostumada a viver um caminho de submissão a esses espíritos. Por isso que a gente tem que terminar pastoreando a pessoa. Às vezes a gente tem que terminar pastoreando, não tem como a gente libertar sem pastorear. Por quê? Eu tenho que treinar o espírito dela a ser guerreiro. Porque os espíritos vão voltar, em Mateus 12:43 está lá, eles voltam com mais 7, eles voltam, já tirou a gente da agora, não vai tirar não, tem 8 aqui. Então presta atenção, se o teu espírito já estava fraco debaixo de 1, imagina ele debaixo de 8. Irmãos, eu estou falando que o maior desafio é levantar o espírito humano. E o problema da igreja de Jesus é que os espíritos estão vivos, mas eles estão fracos. Vamos lá para a apostila, porque ela me ajuda a... O espírito pode estar sentado nas trevas, ele pode estar num lugar árido, como no Salmo 58, verso 11,
Ele pode estar no pó, no monturo, como eu li no Salmo 113. Ele pode estar num charco de lodo, como eu li no Salmo 40. Ele pode estar preso numa cova de leões. Quando você lê a Bíblia, isso aqui são regiões. E o teu espírito tem que sair de lá. Agora, ele só sai quando ele é fortalecido pelo Senhor. Finalizando aqui. O Provérbios 18, 14 diz que o espírito do homem o tirará da sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Então presta atenção, eu vou terminar com esse ponto aqui. Tem doenças no corpo que nunca vão curar. Mas o pastor não orou? Orou. O pastor não tinha fé? Tinha. Mas por que não cura? Porque a doença não está no corpo. O espírito do homem o susterá na sua enfermidade. Sabe o que quer dizer isso? Quando a pessoa tem um espírito muito violento, guerreiro. Eu vou te falar, eu só sou magrelo, mas o meu espírito é maior do que essa igreja. Eu não sei porque Deus me deu um corpinho pequeno assim, com o tamanho do espírito que Ele me deu. Porque o meu espírito é violento. Você sabe por que eu não consigo pregar mansinho? Eu não consigo. Meu espírito tem muita violência no meu espírito. O espírito do homem o susterá na sua enfermidade. O que não deixa o teu corpo adoecer é o teu espírito. Mas se o teu espírito é fraco, ferido, ele não consegue nem ajudar a tua alma a curar o corpo. Outra coisa, a alma é suposta ser curada pelo espírito humano. Pelo espírito humano. Sabe, Davi fez isso. No Salmo 42, 11, ele tira a alma dele da depressão. Ele confronta a alma e tira ela da tristeza. Mas no Salmo 131, no verso 2, ele diz assim: eu fiz calar a minha alma. Tem hora que você tem que mandar a alma calar a boca. Ela gosta de histeria, ela gosta de ficar histérica. Se há uma coisa que a alma gosta, é de ficar preocupada. Ela entra em pânico, não chegou, já está morto, está no hospital, vou ligar não sei para onde. A alma é desesperada, a alma é louca, a alma não tem confiança, a alma tem medo de morrer. Mas é o espírito do homem que manda ela calar a boca, confia em Deus, é claro que não aconteceu nada. Você tem que pregar para você mesmo. Cala a boca, confia em Deus, para com essa incredulidade. Só que a pregação que a pessoa faz é o contrário. É mesmo, vai acontecer, já está pior. Só o espírito dela é pior do que a alma. Só o espírito abatido, quem o levantará? Sabe quantas vezes a gente ora pelas pessoas no altar e Deus faz uma obra ali, mas o espírito que sai dali é o mesmo frouxo, fraco, covarde, sem experiência, sem guerra, sem força para lutar, para resistir ao inimigo. Irmãos, olha, uma coisa triste. A visão que a irmã teve é que os demônios tentavam subir essa escada e não conseguiam. Porque a glória de Deus era tão grande aqui. Mas eles falavam para ela assim, a irmã, ela falou para nós aqui, eles falavam para ela assim, tudo bem, a gente espera eles ali embaixo. Porque de acordo com que o espírito sai daqui, eles voltam com ele para casa. Irmão, o espírito, irmão, de onde as pessoas, se as pessoas estão precisando de libertação, de onde elas estão vindo? De uma experiência de escravidão, de uma experiência de ficar submisso, de uma experiência de não saber o que fazer, de uma experiência de não ter visão espiritual. O espírito está deitado, sentado. Olha o estado do espírito aí, no ponto 3. O espírito pode estar fraco, submisso, cansado, não aprendeu a se impor, mas a se submeter ao mal, se submeter a enfermidades, se submeter aos medos, a fraqueza, se submeter a pessoas. Eu estou falando do espírito humano, estou falando com o teu espírito. Enquanto eu prego, você devia estar perguntando assim, ao que o meu espírito aprendeu a ficar submisso? E diga comigo assim, é um caminho aprendido. Irmão, quando você nasce numa casa onde as pessoas são muito impositoras, por exemplo, você tem uma mãe muito mandona, tem uma mãe, ela pode destruir o espírito da criança, ela destrói o espírito da criança desde o começo. Sabe aquele menino que só tinha mulher na casa, e ele cresceu debaixo da imposição das mulheres, e o espírito dele cresceu debaixo daquilo, ele se torna um homem submisso a mulheres. Mas isso não aconteceu por acaso, foi um caminho aprendido. As situações que nós passamos ensinam o nosso espírito. Você precisa olhar de onde você vem. Alguém diz comigo, de onde você vem? Porque de onde você vem mostra qual treinamento que você teve
Em que o teu espírito foi treinado? Foi treinado no medo? Foi treinado a submeter a enfermidades? Foi treinado a entrar em pânico? Irmão, essa história de crente com ataque de pânico, irmão, eu nunca ouvi um negócio desse. Irmão, eu não consigo ter ataque de pânico com tanta oração. Eu não consigo. Eu posso até tentar ter um ataque de pânico, mas não tem como. Por causa da oração. Sabe o que a oração faz? Ela me dá confiança, a oração me leva ao trono, a oração me cura, a presença, não é a oração, é a presença que a oração me leva. Está entendendo o que eu estou falando? Irmão, esse negócio de ataque de pânico é falta de oração, irmão. Ei, pastor, já espiritualizou. Mas claro que eu tenho que espiritualizar, irmão. Vou fazer o quê? Vou carnalizar? Irmão, você foi feito para orar. Alguém fala comigo, eu fui feito. Eu fui feita para orar. Glória a Deus. Irmão, eu sei que você não descobriu ainda o que tem na oração. Você não descobriu ainda, mas se você descobrir, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Entendeu? Porque há espíritos feridos e doentes. E por estarem enfermos, não curam a alma nem o corpo. Porque é o espírito quem está doente. Eu estou olhando para minha esposa porque ela vai me ajudar a pregar e eu estou tomando o tempo dela. Mas deixa eu te falar. Sabe aquele paralítico que estava na porta de Betesda? Jesus chegou e falou para ele, queres ser curado? O cara vira para Jesus e fala assim, negócio seguinte, o pessoal aí não me ajuda, sabe como? Ninguém me ajuda, especialmente minha família, esse povo aí não quer nada comigo. Você viu Jesus conversando com ele? É mesmo, rapaz? Toda vez que a alma fala, Jesus se cala. Jesus não conversa com a alma. Jesus conversa com o espírito do homem. Se o espírito do homem não ouviu, Jesus fala de novo. Aí Jesus repete a pergunta, queres ser curado? Da segunda vez, o espírito do homem ouviu. Sabe por quê? Jesus deu uma ordem ao espírito do homem, e a ordem foi, levanta, toma a cama e anda. Presta atenção, muitos crentes não são curados na igreja porque eles não ouvem a voz de Deus no espírito, eles ouvem na alma e ficam debatendo, é o Senhor, eu não sei, porque o Senhor não entende, isso é a alma. Quando o espírito recebe uma palavra, ele recebe e age, ele faz. Entendeu? Porque o espírito não pergunta, o espírito não questiona, o espírito não é alma, o espírito é o espírito está pronto. Eu digo que da segunda vez que Jesus falou, o homem do espírito ouviu, ele carregou o homem, carregou a cama, e se tivesse mais gente ele carregava. Você sabe por que você não consegue carregar o teu casamento? Porque o teu espírito está deitado, fraco, caído. Você sabe por que você não consegue carregar a família e está debaixo desse peso? Porque o teu espírito é que está deitado e caído. Você sabe por que você não consegue carregar o ministério que está debaixo de você e você está deprimido? Você sabe por que você não consegue carregar o trabalho? Você sabe por que você não consegue? O que você não consegue carregar é porque o teu espírito está submisso e fraco em algum lugar. Você sabe por que você não consegue vencer aquele pecado, vencer aquele demônio, vencer aquela tentação? O teu espírito é que está debaixo. A tua alma é só uma vítima, coitadinho, não quero nem conversar sobre ela, porque se o teu espírito está assim, imagina ela. Alguns espíritos estão aprisionados, seja numa região de dor, de morte, de ignorância, de cegueira, de solidão ou de pecado. Espíritos aprisionados. Eu vou dar uma dica para quem for inteligente e quiser ir atrás. Tem um vídeo da pastora Neuza Itioca. Está escrito, o título no YouTube é Espíritos Aprisionados. E nessa mensagem, a pastora Neuza Itioca, ela vai mostrar para você pessoas na igreja cujo espírito estavam aprisionados. Só vou parar por aqui, senão não continuo. Há espíritos que estão em fuga. Elias fugindo de Jezabel. Tem espíritos que fogem da guerra sem querer enfrentar, fugindo do chamado de Deus, fugindo da perseguição do inimigo. Sabe quem não quer entrar no ministério? O teu espírito. Sabe quem foge do ministério? O teu espírito. Sabe quem foge do chamado? O teu espírito. O teu espírito é covarde. Essa correria, essa fuga, é o espírito, é a covardia no espírito. Irmão, se resolver o problema no espírito do homem, resolve o problema do homem. Porque o espírito do homem o susterá na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Nem o pastor, ninguém. Ninguém levanta um espírito abatido. Há espíritos deitados, como o paralítico há 38 anos. Há espíritos sentados. Eu não quero mais ministério, eu não quero mais fazer nada, eu estou cansado de igreja, eu estou cansado. Sentou. Aí o pastor chega, irmã, não pastor, não conta comigo não, eu não. O espírito sentou.
Quem sentou não foi ele, quem sentou foi o Espírito dele. Agora é interessante que às vezes você está com um marido sentado. O cara sentou, ele não vai à igreja, não adianta você chamar, o Espírito dele está sentado, e você fica tentando levantar a alma dele para ir na igreja. Deixa eu te falar, você que é esposa, deixa eu te falar uma coisa. Se você chegar diante de Deus e orar pelo Espírito dele, se arrepender pelo Espírito dele e dizer: Deus, eu não aceito aquele Espírito ficar sentado, porque quem não quis levantar não foi a alma dele, é o Espírito dele que está sentado. E o Salmo 139, o Senhor diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Isso é, a cadeira está aqui. Aqui, ó. Deus está dizendo que Ele conhece o meu assentar. Estou aqui ministrando em pé, ó, exercendo o meu ministério, meu sacerdócio diante de Deus. Não estou querendo dizer que eu estou diante das pessoas, diante de Deus, oração, Bíblia, estou buscando, meu espírito está em pé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu espírito está em pé, meu espírito está em pé, meu espírito está em pé, eu estou buscando. Não quero saber quem vai, quem não foi, quem falou, quem não falou. Eu estou buscando, eu não quero saber. Só que as ofensas vêm, as setas vêm. Aí eu quero saber. Chega, Deus, chega, Deus, ó, chega. Não posso confiar em ninguém, esse povo não é desconfiança. Misericórdia, Deus. Pensei que igreja era melhor, a igreja está pior do que o mundo, Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Deus diz assim: conheço o teu levantar. Eu lembro de ti quando tu estava em pé, mas eu conheço o teu assentar também. Eu lembro quando tu decidiu ser vítima e assentou e ficou parado aí esperando eu te tirar daí. Aí Deus chega para você e diz assim: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Agora, irmão, antes do teu espírito levantar, tua alma não levanta, teu casamento não levanta, teu ânimo não levanta, tua alegria não levanta, tua saúde não levanta, teu salário não levanta, porque você não tem condição de produzir. Talvez agora a mensagem vai funcionar. Teu salário não levanta. Talvez alguém vai criar ânimo agora para o espírito levantar. O que o pastor está pregando? Se o meu espírito levantar, eu vou ganhar mais? Uau! Existe a possibilidade. É com honra que eu passo a palavra. Amém. Só vou fazer uma emendazinha. Porque, como a gente trabalha junto, a gente tem experiências para dividir. E ele falou sobre o espírito dele quando estava assentado, deitado, numa área de depressão, né? Então, eu preciso te contar algumas coisas sobre o meu espírito, porque quando eu casei com o Daniel, o meu espírito estava numa região diferente. Porque você lembra quando ele falou que ele olhava para mim e ele achava assim: mas como é que essa mulher passa as mesmas coisas que eu e ela não fica deprimida? Porque o meu espírito não estava num lugar de tristeza. Mas, quando eu me casei, a minha infância sempre eu tive muitos problemas de saúde. E eu vivia muito doente. E como eu tinha um problema sério de rejeição, e eu abri a porta para o espírito de enfermidade na minha vida muito cedo, porque quando eu estava doente, os meus pais me davam muita atenção. Não sei se isso acontece com você, às vezes, cuidado quando você mima muito seus filhos quando eles estão doentes, porque ali abre-se a porta e a criança começa a gostar de ficar doente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a gostar de ficar doente, porque era um momento que eu tinha atenção na minha casa. E por causa disso eu abri a porta do espírito de enfermidade. E eu vivia doente. Eu saía de um problema, entrava no outro, saía de um problema, entrava no outro. E aí, vim para a América, me casei. E como diz o meu esposo, né, o espírito dele é um espírito forte, um espírito guerreiro. E a gente casou. E o que aconteceu? Eu ficava doente. Só que ele nunca fica doente, irmãos. Nunca. A gente tem quase 20 anos de casado e eu
Esse homem nunca pega gripe, nunca teve febre, ele só teve Covid. Ele teve Covid, mas assim, desses anos todos que a gente está junto, ele realmente tem um espírito forte. Ele realmente tem um espírito guerreiro. Aí casou com a mulher com espírito fraco, que vivia doente. Aí ele olhava para mim assim, ele falava, não, tem alguma coisa errada com você. Não é possível. Seu espírito está submisso à enfermidade. Foi a primeira vez que eu ouvi aquela palavra. Que meu espírito estava submisso à enfermidade. Porque até então, para mim, era normal ficar doente. Era normal ficar enferma com um problema atrás do outro. E quando ele começou a me confrontar, ele não fazia o que a minha família fazia. Ele começou a fazer contrário. Ele falou, não, você tem que sair daí. Você tem que se levantar daí. Tem alguma coisa errada com você. Você tem que orar ao Senhor, perguntar sobre isso aí. E muitas pessoas que trabalham comigo no ministério há muitos anos atrás vão poder testemunhar que eu sempre tive muitas guerras e eu ficava muito doente. Muitas irmãs que estão aqui comigo, elas vão poder testemunhar disso que eu estou falando com você. E eu quero dizer por quê. Porque eu mesmo estando no ministério, mesmo sendo pastora, eu abençoava outras pessoas eram curadas e eu retalhada. Quero dizer para você, eu não acredito em retaliação, vou te dizer por quê. Quando você lida com libertação e você é retalhado, escute bem o que eu vou te dizer. É porque você foi mexer numa área que você não é curado. Se você for mexer na área de alguém que você não é curado, aí você é retalhado. Então, quantas vezes eu ministrava em pessoas, as pessoas eram curadas e eu retalhada. Por quê? Porque eu ia mexer com o espírito que me atormentava. E eu vou chegar nesse ponto porque a minha mãe, eu cresci num lar, meu pai alcoólatra, batia muito na minha mãe. Pensa numa vida miserável. Todo fim de semana, eu como criança, eu queria que não existisse fim de semana, porque chegava sexta-feira, meu pai ia para o bar, ele sabia que ele ia bater na minha mãe, e aí aquele inferno no fim de semana. E eu era crente. Eu fui para a igreja com 7 anos de idade. Só que a minha igreja nunca me ensinou sobre demônios, nunca me ensinou sobre libertação. E é por isso que eu ensino as crianças, eu ensino os jovens sobre expulsar demônio, porque se alguém tivesse me ensinado, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri. O meu pai ficava endemoniado, ele quebrava a casa, ele mudava a voz, quebrava tudo, e a gente não sabia como lidar com aquilo. E eu fui para a igreja com 7 anos. Pensa no seguinte, nós tratamos a semana passada sobre iniquidades. Eu quero dizer para você, como eu fui para a igreja com 7 anos, eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca fiz nada de errado, casei certinha, e nem por isso os demônios deixaram de vir contra mim. E nem por isso, crente, por isso que eu quero dizer para você, tem que cair essa mentalidade da gente de achar que aceitou Jesus, está tudo resolvido. Não, está não. Nós precisamos realmente que o Senhor entre e faça uma mudança completa na nossa vida. E eu quero dizer para você que entrei no ministério e a minha família, minha mãe nunca gostava de contar. Minha família veio do centro espírita. E minha mãe nunca gostava de tocar nesse assunto, porque na mente dela eu recebi Jesus, está tudo certo, eu não quero mais falar sobre isso. E aí tudo bem, nós fomos, e eu continuava ministrando e recebendo retaliação. Eu continuava ministrando e continuava sendo metralhada pelos demônios. Toda vez que eu expulsava demônio, vinha contra mim. E aí eu me cansei daquilo, eu falei, não, tem alguma coisa errada, não dá para viver assim. E não era apenas enfermidades pequenas, não, era quase câncer, era coisas sérias. Eu vencia uma, orava e chegava outra. E eu não esqueço que tem várias irmãs aqui que vão poder lembrar. Eu estava num retiro, e uma pastora amiga minha, ela chegou assim para mim e falou assim, pastora Gel, checa a sua família. E aí eu voltei com uma seguinte... Só tinha essa opção, e eu
liguei para minha mãe, eu falei, mãe, deixa eu te falar, eu sei que você não quer falar sobre o assunto não, mas nós vamos precisar conversar. Eu quero que você me fale, porque eu estou sendo muito atacada na minha saúde, eu quero que você me fale sobre a nossa família. Meu irmão, foi aí que eu fui entender. Porque por mais que eu não tivesse pecado, por mais que eu não tivesse aberto as portas, eu estava debaixo de toda a iniquidade da minha família. E aí a minha mãe, já que era para o meu bem, ela falou, então tá, deixa eu te falar. Porque eu lembro de ter ido no centro espírita com minha família, eu lembro, tipo 5, 6 anos, eu lembro. E por causa disso, quando a minha mãe converteu, o espírito de morte, ele era tão forte na minha casa, porque eu, quando criança, eu andava de carro com meu pai bêbado, ele soltava o volante para bater na minha mãe, eu agarrava minha boneca e dizia assim, vou morrer hoje. Então o espírito de morte, de rejeição e enfermidades foram os 3 pilares mais fortes da minha vida, que eu vim caminhando na vida cristã, e esses 3 espíritos caminhando comigo. E quando essa pastora disse isso para mim, eu cheguei e falei, mãe, eu preciso que você me fale. E a minha mãe começou a me contar que ela era do centro espírita, que meus avós, por parte de mãe, casaram no centro espírita. Aí eu falei, uau. E não só isso, eu descobri que a minha mãe e meu pai também casaram no centro espírita. E para melhorar ainda um pouco mais, nós fomos oferecidos aos demônios. E aí começou a limpeza na minha casa. Começamos uma obra de arrependimento. Começamos uma obra de limpeza. E agora eu quero te dizer uma coisa. Que quando o Senhor entra, quando a revelação chega, sabe o que acontece? Satanás tem que cair. Hoje eu não tenho mais problemas de saúde. E eu louvo tanto ao Senhor porque hoje eu alcancei a autoridade sobre esse espírito, de tanto que eu batalhei contra ele. Quero dizer uma coisa para você, eu fiquei tão maravilhada. Teve um pastor que esteve aqui, pouco tempo atrás, ele disse assim, pastora Gel, hoje o espírito de enfermidade para tocar na sua vida, ele tem que pedir permissão. Eu louvei ao Senhor grandemente, sabe por quê? Porque ele me atingia, porque ele tinha direito, hoje ele não tem mais. Por isso que hoje eu não creio em retaliação. Quando eu oro, eu lido com vários tipos de espíritos, e as pessoas perguntam, pastor, você tem medo? Eu falei, não, sabe por quê? Porque eu estou coberta pelo sangue. Eu tenho ido diante do Senhor, sabe para quê? Para fechar as brechas. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Nós estamos aqui lutando pela nossa própria libertação. Você não vai poder libertar outros antes de você mesmo ser liberto. Você não vai poder libertar a sua família antes de você deixar o Senhor libertar a tua alma. Porque às vezes a gente vem por causa do filho, às vezes a gente vem porque está perdendo isso, perdendo aquilo. E o Senhor, Ele permite que as coisas aconteçam para que você chegue no ponto que Ele quer. De abrir a porta para que Ele trabalhe em você. E através da obra na minha vida, Deus fez uma obra na minha família. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, já que nós estamos nesse trabalho de libertação. Eu preciso te dizer que tem situações que você não vai vencer sozinho. Nós estamos aqui dando ferramentas, muitas das coisas você vai conseguir fazer a sua própria libertação, mas dependendo do nível que a sua família entrou, dependendo do nível de acesso ilegal ao mundo espiritual, você vai precisar de ajuda. Porque por mais que eu lutei sozinha contra a enfermidade, por mais que eu sozinha lutei contra o espírito de morte, eu quero dizer para você que eu precisei de ajuda. Eu precisei de ser ministrada por alguém, sabe por quê? Porque eram pactos de sangue que foram feitos. Então tem coisas na sua vida que você vai precisar de ajuda. Tem situações que você vai poder resolver
com as armas que nós estamos te dando, com a oração, com o jejum, com a busca. Mas eu quero dizer para você que tem pessoas aqui, tem situações que você vai precisar de ajuda, como eu precisei. E eu só fui descobrir. E olha só, até eu entender esse processo que eu estava, o espírito de morte já tinha tocado a Rebeca. Sabe como eu descobri? O Daniel às vezes saía de carro assim, quando ele estava dirigindo, se estava chovendo, aí a Rebeca chegou uma vez para mim e falou assim: mamãe, e se o papai morrer? Se tiver algum acidente? Eu falei: ah, demônio, tu já chegou aqui, né? E eu vi que ele já tinha passado para minha filha. E aí eu ensinei a ela a guerra espiritual. Eu ensinei: papai não vai morrer, não vai acontecer nada. E quando esse ataque acontecer, você tem que falar: espírito de morte, eu te repreendo. E eu fechei a porta na minha vida e na minha descendência. Só que quantas coisas já passaram. Quantas coisas papai e mamãe já passaram. E você precisa se atentar hoje para as coisas que já estão na vida dos seus filhos. E eu louvo ao Senhor pela libertação que o Senhor tem feito. E a libertação é contínua. Ei, o trabalhar é de glória em glória. Você é suposto estar melhor o ano que vem. Você é suposto, cada ano está melhor. Você é suposto andar de glória em glória. Você não é suposto andar para trás. Ei, quantas vezes eu preferi deixar crentes aqui dentro da igreja com um demônio para não mexer. Eu preferia que ele vinha para a igreja com um do que mandar um embora e ele fica pior. Quantas vezes a gente vê a situação, sabe por quê? Porque é igual uma pessoa quando ela é alcoólatra ou ela é drogada. Se a pessoa não querer, não adianta. A libertação não é porque você quer que a pessoa seja liberta, ela tem que querer. A libertação, ela tem preço. Quantas pessoas começam e ela não termina? Quantas pessoas não alcançam a vida abundante que Deus deu, que Deus tem? Sabe por quê? Porque não está disposto a lutar. E como o pastor disse, se você não luta, você vai viver. Você vai para o céu capengando, você vai. Porque salvação não tem nada a ver, a libertação não tem nada a ver com salvação. O seu espírito é salvo, mas a sua alma vai continuar pagando preço. Vai pagando preço na saúde, vai pagando preço nas finanças, vai pagando preço no casamento. Sabe por quê? Porque você ainda não tomou a decisão de falar: quer saber? Se o Senhor me deu as armas, eu posso e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu quero te encorajar essa noite a lutar primeiro por você, a lutar pela sua libertação. Nós temos inúmeras pessoas nessa igreja que foram libertas. Inúmeras. Que se fosse chamar aqui para dar testemunhos, você saberia. Mas teve algumas aqui, como eu, precisaram de ajuda. Não podiam caminhar sozinhos. Sabe por quê? Por causa do nível de envolvimento espiritual. E, infelizmente, as nossas famílias são muito, muito promíscuas. As nossas famílias, infelizmente, abriram muitas portas no mundo espiritual para os demônios. Só que, não importa aquilo que Satanás construiu há anos, Deus conta com você para fechar as portas que foram abertas. Ei, é tão incrível quando você se arrepende e no nome da sua família, Satanás tem que soltar. Ele não pode segurar. Quantas vezes a gente está ali na libertação e é incrível. Por que você está aí? Ah, porque a mãe dela abriu a porta, porque o pai dela entrou, porque o pai dela fez isso, porque a avó dela fez isso, desamera. Mas quando a pessoa se arrepende, ele começa rindo, mas daqui a pouco ele tem que chorar. Ele falou: não quero ir embora, mas não tem querer. Quando a pessoa se arrepende, ele não pode mais permanecer. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos num projeto de ser livre. Você não pode desejar menos do que ser livre.
do que ter uma vida livre, de ter filhos libertos, de ter uma família liberta. Você não pode abrir as portas para que o inimigo tome conta de você e da sua casa. Não espere as coisas acontecer. Não espere os demônios tocar na vida dos seus filhos para você acordar. Porque infelizmente muitos pais só têm acordado quando têm visto os demônios se manifestar na vida dos seus filhos. E Deus, Ele está pronto para desatar. E tem cadeias que vão ser quebradas hoje. E eu quero orar especificamente essa noite. Fique de pé. Eu quero orar por você que tem problemas com pensamentos de morte. Você que às vezes está dirigindo na highway e vem aquele pensamento assim: joga esse carro aí. Quem lida com o espírito de morte sabe como que é. Eu lembro quando meu filho estava baby, ele estava no meu braço. E eu assim, no deck da minha casa veio aquele pensamento assim: por que você não joga esse menino lá embaixo? Aí eu falei assim: demônio, é só você mesmo, né? Para dar uma ideia tão terrível dessa. Mas é assim que ele faz. São pensamentos sutis. E quantas vezes você está com uma dor, ele já fala assim: é câncer. E vai morrer. Esse é o espírito de enfermidade. Ele trabalha junto com morte. E essa noite nós vamos orar por pessoas que têm problemas com morte. Pessoas que estão lidando com espírito de enfermidade. Pessoas que estão lidando com espírito de rejeição. Porque os espíritos lidam em cadeias. Quem tem problema de espiritismo, ocultismo na família, quero te dar uma notícia. Você pode notar que tem muito ataque de enfermidade na família. Por quê? Porque você, quando tem problemas no mundo espiritual, de acesso ilegal, os demônios entram para tocar a saúde. Então, geralmente, as pessoas que têm muito problema de saúde, pode checar na família, tem acesso ilegal no mundo espiritual. Só que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus quer que você tenha vida e vida em abundância. Jesus quer que você tenha vida e vida em abundância. Jesus veio para te dar vida, para te dar saúde. Não é para você andar capengando dentro da igreja, não é para você andar morrendo. Deus quer que você entre com saúde para adorar e morra com saúde. Chegue até o final, não é destruído por um câncer. Deus quer que você chegue no final, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu vou ao Pai, não vou destruído, eu vou do jeito que o Senhor planejou para mim. Nós não podemos aceitar. Se a palavra do Senhor nos garante que por suas pisaduras nós fomos sarados, porque nós vamos aceitar andar enfermos, porque nós vamos aceitar andar debaixo do espírito de enfermidade. Não, meu irmão, esse não é o plano do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, porque tem muita gente que fala assim: ah, Deus quis. Deus nunca vai querer que você fique doente, meu irmão. Porque a gente aprendeu a associar tudo de ruim. É Deus que quis. Permissão. É nada. Isso é brecha. O plano de Deus, Ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para te dar o quê? Um futuro e uma esperança. Não um futuro capengando, andando todo enferrujado, não conseguindo subir a escada, todo envergado. Não é esse o plano do Senhor. É que você ande em vitória, ande em saúde. E eu quero convidar você. Eu só vou separar para o lado de cá e as outras pessoas para o lado de cá. Tá bom.
queria fazer a oração da mensagem que eu preguei. Eu queria convidar você a dizer para Deus: eu quero me arrepender de toda a fraqueza no meu espírito. Tá, agora deixa eu esperar, antes da gente falar, deixa eu explicar, só para finalizar a pregação. Não deu para finalizar, não tem como, vai demorar muito, tem muita coisa para falar. Mas a fraqueza no espírito, ela existe por causa da falta de oração, de leitura da Bíblia. Então, tipo assim, você já sabe, mas não faz. Então você tem que se arrepender disso. Nós vamos agora dizer para Deus: eu quero pedir perdão por não alimentar o meu espírito o suficiente. E por não ter aprendido a usar a autoridade espiritual, de resistir o inimigo. Eu não sei resistir, eu sei fugir. Eu aprendi foi me esconder, eu não aprendi a resistir. É claro que eu só introduzi o assunto, não deu para ensinar vocês. Mas quem estiver interessado pode me procurar. E nós temos mais uma oportunidade semana que vem. Mas vamos fazer a oração. Eu gosto de pedir as mãos assim, por quê? Porque já quebra as barreiras já quebra as barreiras, já libera as mãos. E agora nós vamos orar no Espírito, tá? Nós não vamos pedir nada para a alma. Eu quero que você diga: Senhor, Tu ungiste o meu espírito para ser o guerreiro. E muitas vezes ele não tem guerreado. Então eu me arrependo de toda ignorância no meu espírito. Eu renuncio à covardia no meu espírito. E toda ferida no meu espírito, eu reclamo o sangue de Jesus. Cura o meu espírito. Arma o meu espírito. Treina meu espírito para a guerra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Shobokapati sekenamato soboshebakatarabaka. Sabe por que eu oro em espírito? Para tu orar em espírito também. Shebakota sipetorabakatarabara. Deixa o teu espírito orar. Deixa o teu espírito orar. Rita kapasoboketarabara. Durebabatu que sanamako toshepeketarabaka. Bukitanamako solobokepetotanamatisto shepesha. Alguém ora no espírito. Haritasto pospistacanetastora barabastideraya. Alguém deixa o espírito orar. Haridasto pospistakato pospistenasto costestisto rabaspospestarabaka. Alguém cria coragem e ora no espírito. Retasto canamaspesto kodobobispananasto postecarabaradaya. O que ora no espírito edifica-se a si mesmo. Retasto bospiquestanamasto postepestacadabará. Toda covardia vai saindo, toda covardia vai saindo, todo medo vai saindo, vai saindo, vai saindo. Solta, 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 solta. Solta agora o espírito da igreja. Solta o espírito da igreja. Solta o espírito da igreja. Solta. O poder de Deus está no espírito da igreja. A unção de Deus está no espírito da igreja. Eu abençoo o teu espírito, eu renovo o teu espírito. Espírito Santo vem sobre a igreja agora. Espírito Santo vem. Fica coqueta o tema. Ro esse que peto no moa. Setos pecache peto conorá. Rete sequete neme. Se cheio do Espírito Santo. Recebe o Espírito de Deus. Erequeche.